Olá, pessoal! Nós vamos falar nessa aula um pouquinho sobre a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre, ela é muito importante, porque é o que mantém, né? Na verdade, é o que permite que haja vida aqui na Terra. Então, ela é importante porque são os gases presentes na atmosfera que permitem a fotossíntese e a respiração. Ela também é importante porque todos os processos que controlam o clima, a temperatura, né, são regidos pela atmosfera. E além disso, é a atmosfera que nos protege de radiações letais. Então, são os gases presentes na atmosfera que impedem que essas radiações letais de alta energia cheguem até nós. Aqui nós podemos ver nessa tabela a composição da atmosfera terrestre. Nós vemos que a nossa atmosfera ela é composta basicamente por nitrogênio, 78%, por oxigênio, quase 21%, e por argônio, quase 1%. Tem também outros gases que, embora presentes em uma quantidade bastante pequena, eles também exercem um papel importantíssimo na atmosfera terrestre, como é o caso, por exemplo, do CO2, que será discutido mais para frente em maiores detalhes. A atmosfera terrestre, ela também possui em sua composição vapor de água, na proporção de 0 a 3%. Isso depende do local aonde essa quantidade de água ela é medida. Então, nós podemos ver que a atmosfera terrestre é o que dá condições para que o nosso clima seja como é e para que a vida ela possa ser mantida do modo como nós a conhecemos. Para entendermos o papel da atmosfera terrestre na preservação da vida, ou seja, na proteção contra essas radiações que nos fazem mal, primeiro a gente tem que entender que radiações são essas que podem atingir a Terra, né? Então, nós temos aqui agora algumas das radiações que podem alcançar a Terra, né? Então, começando aqui por cima, né, nós temos as ondas de rádio, que são as menos energéticas, e à medida em que nós vamos descendo, vai aumentando a energia dessa radiação. Então, onde eu tenho que lembrar que quanto maior for o comprimento de onda, menor vai ser a energia. Então, aqui em cima, que é onde eu tenho os maiores comprimentos de onda, eu tenho as radiações menos energéticas. E à medida em que eu vou descendo aqui, aí eu estou diminuindo o comprimento de onda, então eu estou aumentando a energia dessa radiação, tá? Então, aqui, ó, na sequência, à medida em que eu vou descendo, eu tenho a radiação infravermelho, o visível e ultravioleta. Todas elas já mais energéticas do que as ondas de rádio. A radiação ultravioleta, ela é normalmente dividida em três radiações. A UVA, que vai de 400 a 320 e das três é a menos energética. A UVB, de 320 a 280, já mais energética do que a UVA, e a UVC, que vai de 280 a 100 nanômetros, e é a mais energética das três, né? Então, se eu continuo descendo aqui, eu já vou ter as radiações mais energéticas, que são as radiações raio-x, os raios gama e os raios cósmicos. Essas radiações, se essas radiações elas atingissem a Terra, não haveria vida aqui. Essas radiações elas são muito energéticas, então não teria vida na Terra. Só para se ter uma ideia, essa radiação gama é a radiação que é liberada em processos de fissão nuclear. Então, elas são muito energéticas. Elas são tão energéticas, só para a gente ter uma ideia, que elas conseguem penetrar em materiais e causar danos graves, inclusive nos tecidos humanos, né? E até o raio-x, que às vezes a gente não dá muita importância, né? Não presta muita atenção, eles também possuem energia muito alta. E a gente tem que cuidar, porque essa radiação, ela também pode causar problemas seríssimos, né? Então, por isso que a gente deve evitar esse tipo de radiação.
Agora que nós já vimos as radiações que podem atingir a Terra, nós vamos dar uma olhadinha em como a atmosfera terrestre nos protege dessas radiações mais perigosas. Aqui nós temos uma representação de como é a atmosfera terrestre. E nós temos também uma divisão aproximada das regiões que compõem essa atmosfera. Eu digo aproximada porque, na verdade, a gente sabe que a atmosfera ela é bastante dinâmica, né? Então, a partir do nível do solo, aqui até mais ou menos 16 quilômetros de altura, nós temos a troposfera. É na troposfera que nós temos a maior concentração de gases que compõem a atmosfera. Então, 85% da massa de toda a atmosfera se encontra nessa região aqui, ó. Acima da troposfera, nós temos a estratosfera, que vai de mais ou menos 16 quilômetros até aproximadamente 50 quilômetros de altura. Vale ressaltar aqui, pessoal, que mais ou menos 99% dos gases que compõem a atmosfera, ele se concentra nesses primeiros 30 quilômetros aqui, ó, tá bem? De altitude. Logo acima da estratosfera, nós temos a mesosfera, que vai de mais ou menos 50 quilômetros até 85 quilômetros. E acima da mesosfera, nós temos a termosfera, iniciando acima de 85 quilômetros de altura. Então, através dessa figura, a gente percebe que as radiações de mais alta energia, né, aquelas mais energéticas, ou seja, aquelas que o comprimento de onda são menores do que 100 nanômetros, que são raio-x e os raios gama, né, eles ficam retidos nessas regiões aqui mais altas da atmosfera, pelo oxigênio e pelo nitrogênio. Então, o oxigênio e o nitrogênio absorvem essas radiações de mais alta energia e são degradados por ela. Então, nós podemos ver na termosfera a presença dessas espécies aqui, ó, O2+, O+, NO+, que são produtos da destruição do oxigênio e do nitrogênio por essas radiações de alta energia. Elas ficam, então, barradas nessa região e não chegam até a superfície da Terra. O oxigênio, ele também absorve uma parte da radiação UVC, que também seria letal caso atingisse a superfície da Terra. O restante da radiação UVC vai ser retido, então, pelo ozônio. Nesse quadro aqui, então, pessoal, nós podemos ver um resumo do que nós vimos até agora. Então, na termosfera, são retidas as radiações mais energéticas, que são aquelas que possuem um comprimento de onda inferior a 100 nanômetros, ou seja, raios gama e raios X. As espécies responsáveis por reter essas radiações são basicamente o oxigênio e o nitrogênio. Na mesosfera, é retida a radiação com comprimento de onda entre 100 e 200 nanômetros. É claro que esses valores aqui eles são aproximados, tá, pessoal? Então, basicamente, a radiação que é retida nessa faixa é a radiação UVC, mas nem toda ela é retida. Então, uma parte passa, tá? A parte que é retida aqui é retida basicamente pelo oxigênio, tá? Na estratosfera, é retida, então, a parte da radiação UVC que não foi retida anteriormente, mais a radiação UVC. Essas radiações elas têm comprimento mais ou menos entre 200 e 300 nanômetros. E a espécie responsável por fazer a retenção dessa radiação é o ozônio. Na troposfera, aí é retido, então, o infravermelho, mas essa aí a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, tá? Então, pessoal, os gases que nos protegem de radiações de altíssima energia, que são aquelas radiações capazes de degradar moléculas importantes como o DNA, proteínas, enzimas, são basicamente o nitrogênio
e o oxigênio. E também, né, o ozônio, que a gente vai ver na sequência com um pouquinho mais de detalhes. Pessoal, como eu falei para vocês, agora nós vamos dar um pouquinho de ênfase no ozônio, tá? Então, como a gente já viu anteriormente, o ozônio, ele se localiza na estratosfera, né? E é ali, então, que ele vai agir. O oxigênio que está acima da estratosfera vai filtrar uma parte da radiação UVC, só que ele não filtra toda ela, né? Então, ele vai ser eficiente para filtrar a radiação UVC na faixa de mais ou menos 120 a 240, 100 a 200, né? É variável aí esse valor, né? Mais ou menos. Só que a gente viu que a radiação UVC, ela vai de 100 a 280 nanômetros. Então, a parte do UVC que não é filtrado pelo oxigênio, ela vai ser retida pelo ozônio na estratosfera. Como nós podemos ver nesse gráfico aqui, ó, o ozônio ele vai ser eficiente para absorver radiação na faixa de mais ou menos 220 até 290 nanômetros. Então, ele consegue reter uma parte da UVC, ele consegue reter a parte do UVC que não foi filtrado, então, pelo oxigênio, né? E ele também vai reter uma parte da UVB. Essa radiação UVB, que vai de 280 a 320, ela só é parcialmente retida, então uma parte chega até nós, tá? Da radiação UVA, ela não é retida, ela chega totalmente até nós e é realmente importante que ela chegue até a superfície terrestre, porque ela participa, por exemplo, da fotossíntese, daí a importância de que ela chegue até nós. Essa radiação ela também ativa algumas enzimas que produzem a vitamina D e que acaba fixando o cálcio no nosso organismo. Então, é importante que essa radiação UVA ela não seja retida. E uma informação que chega até a ser uma curiosidade, talvez vocês não saibam, é que normalmente quando a gente fala em camada de ozônio, a gente pensa em algo robusto, grosso, né? Uma camada extensa. E, na verdade, a camada de ozônio ela é uma camada bem fininha, né? E uma outra curiosidade é que cada molécula de ozônio tem um tempo de vida de aproximadamente 30 minutos. Então, é um tempo bastante curto, né? Pessoal, aqui nós temos o ciclo de Chapman, que vai explicar, então, a formação e a decomposição do ozônio. Se a gente olha aqui, ó, na primeira etapa, nós temos o oxigênio interagindo com a radiação UVC e gerando O ponto mais O ponto. Na segunda etapa, esse O ponto que foi gerado aqui inicialmente nessa primeira etapa interage com uma molécula de oxigênio e gera, então, uma molécula de ozônio. Essa etapa da reação, ela acontece na presença de uma molécula aqui, que pode ser, por exemplo, o nitrogênio. Essa molécula intermediária, ela é o nosso catalisador, ou seja, ela vai ajudar a reação a acontecer, mas ela sai no final da reação intacta. Ela participa acelerando o processo, mas ela permanece intacta ao final da reação. Então, essas duas primeiras etapas são as etapas envolvidas na produção de ozônio. Na sequência, a gente vai ver a destruição do ozônio. Então, o ozônio que foi produzido, ele pode interagir com a radiação e aí gerar, então, oxigênio mais O ponto. E uma outra maneira de representar a destruição do ozônio é interagindo uma molécula de ozônio com um O ponto e gerando, então, duas moléculas de oxigênio. Pessoal, nós já vimos que a camada de ozônio ela se encontra na estratosfera. Mas em que região da estratosfera essa camada de ozônio ela se concentra? Em que região da estratosfera a concentração de ozônio ela é maior? Então, se a gente olhar por esse gráfico, a gente percebe que aqui na troposfera a concentração de ozônio ela é baixa. À medida em que eu vou aumentando a altitude, eu vou aumentando também a concentração de ozônio até atingir um máximo aqui em torno de 20 quilômetros de altitude e depois
essa concentração ela vai diminuindo. Então, a maior concentração de ozônio, ela é encontrada ali entre mais ou menos 15 quilômetros de altitude até 30 quilômetros de altitude. A pergunta que fica é, por que nessa faixa? Por que não acima ou então por que não abaixo dessa altitude? Bom, nós vimos que para gerar ozônio, a gente precisa basicamente de duas coisas: oxigênio e UVC, né? Radiação de alta energia. Então, quando nós temos oxigênio e UVC, a gente consegue quebrar o oxigênio em oxigênio radicalar. E depois, esse oxigênio radicalar pode, então, interagir com o oxigênio, se tiver oxigênio presente, né? E gerar, então, o ozônio. Nós também já vimos que essa reação, normalmente, ela acontece na presença de uma molécula intermediária que, pela abundância, essa molécula normalmente é o nitrogênio, né? Então, considerando tudo isso, né, a gente percebe que se eu estou acima de 30 quilômetros de altitude, eu tenho a radiação de alta energia que é necessária para formar o ozônio, mas eu tenho pouco oxigênio, porque a atmosfera nessa altitude ela já é bastante rarefeita. Então, eu tenho pouco oxigênio para ser quebrado e pouco oxigênio para posteriormente interagir com o oxigênio radicalar que foi gerado. Tá? E abaixo dessa altitude, eu tenho bastante oxigênio, né? Eu tenho oxigênio em abundância, mas eu não tenho energia, radiação de alta energia suficiente para atingir essas moléculas e quebrar o oxigênio, formando o oxigênio radicalar, porque a minha radiação ela já foi retida na faixa acima, né? Pelo ozônio gerado. Então, pessoal, é por isso que a camada de ozônio ela vai se concentrar entre mais ou menos 15 e 30 quilômetros de altitude, porque nessa faixa de altitude é onde eu tenho um equilíbrio entre a quantidade de oxigênio presente no meio e tenho energia, radiação com alta energia disponível para quebrar esse oxigênio, gerando oxigênio radicalar e depois interagindo com mais moléculas de oxigênio para formar, então, o ozônio. Essa camada, ela é fluida e, por isso, ela é bastante dinâmica, ou seja, eu não tenho uma composição fixa. A quantidade total de ozônio num determinado local, ele é expresso em unidades Dobson e equivale à espessura de 0,01 milímetro de ozônio puro, com a densidade que ele teria, né, que ele possuiria, se ele estivesse submetido à pressão do nível do mar, ou seja, 1 atm e 0 graus de temperatura. De um modo mais simples, né, colocando isso de uma forma mais simples, a unidade Dobson, ela indicaria a espessura que essa camada de ozônio teria se eu conseguisse pegar toda ela, trazer para baixo ao nível do mar, a pressão de 1 atm e a temperatura de 0 graus Celsius. Então, segundo estudos, né, a quantidade de ozônio ela é de aproximadamente 350 unidades Dobson. Então, se eu conseguisse trazer toda essa quantidade para baixo e colocar ela ao nível do mar, a 0 graus Celsius, essa camada ela teria apenas 3,5 milímetros de espessura. Como eu já disse anteriormente, é uma camada muito fina, né? O ozônio, ele é produzido nas regiões tropicais e ele é transportado depois para as regiões polares pelos ventos estratosféricos. Então, nos trópicos, onde se tem a maior insolação, em média, a quantidade de ozônio encontrada ela é de aproximadamente 250 unidades Dobson. E nos polos, né, onde se tem temperaturas menores, ela pode chegar até 450 unidades Dobson. A gente tem que considerar ainda as variações naturais de concentração em função da estação do ano. Então, normalmente, os maiores níveis são encontrados na primavera e os menores são encontrados no início do outono.
Na Antártida ainda tem um fenômeno que faz com que no começo da primavera os níveis de ozônio eles fiquem muito abaixo daquilo que seria o esperado e acabem gerando aquilo que ficou conhecido como buraco na camada de ozônio. Mas a gente vai comentar sobre isso nos próximos slides em maiores detalhes. Pessoal, a partir dos anos 60, foi constatado então que existem outros mecanismos de destruição do ozônio e que nestes mecanismos, né, estão incluídas algumas moléculas que agem como catalisadores. É aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente, né? Essas moléculas, elas participam da reação, elas aceleram a reação de degradação do ozônio, só que elas são regeneradas ao final. Então, elas não são consumidas na reação. Então, eu trouxe para vocês aqui dois destes mecanismos, tá? E aqui, nestes mecanismos, o X, ele representa os nossos catalisadores. Então, no primeiro mecanismo, o catalisador, ele vai interagir com o ozônio, forma o XO radicalar e gera também uma molécula de oxigênio. Depois, esse XO radicalar que foi gerado anteriormente, ele interage com o oxigênio radicalar e gera então uma molécula de oxigênio e o catalisador ele é então regenerado. Eu posso representar de um modo geral esse mecanismo como sendo o ozônio interagindo com o oxigênio radicalar e gerando duas moléculas de oxigênio. No segundo mecanismo, o meu catalisador ele vai interagir com o ozônio, vai gerar o XO radicalar e vai gerar também uma molécula de oxigênio. Um outro catalisador que eu representei aqui por X', ele também vai interagir com o ozônio, vai formar um X'(O) radicalar mais uma molécula de oxigênio. No final, o produto dessas duas reações anteriores aqui interagem entre si, então eu tenho um XO radicalar mais um X'(O) radicalar interagindo entre si e gerando no final os catalisadores, né, regenerados mais uma molécula de oxigênio. Então, de um modo geral, eu posso representar esse mecanismo como sendo duas moléculas de ozônio interagindo entre si e gerando, então, três moléculas de oxigênio. As principais espécies que podem agir como catalisadores dessas reações, elas estão listadas aqui ao lado. Então, nós temos a hidroxila radicalar, a metila radicalar, CFCs radicalares, entre outras espécies, ou o NO radicalar, né? Aqui eu citei algumas, tá bem? A pergunta que fica é, de onde vêm essas substâncias, né, que ajudam a catalisar a degradação do ozônio? Como é que elas surgem? Então, essa não é uma resposta muito simples, a gente vai precisar de alguns slides aí para frente para responder. Mas, para começar, eu gostaria de falar para vocês sobre duas invenções do engenheiro químico Thomas Midley Jr., que recebeu ao longo de sua vida uma série de prêmios justamente por causa das suas descobertas. Então, uma dessas invenções é o chumbo tetretila. O chumbo tetretila revolucionou os automóveis porque ele passou a ser utilizado como um aditivo que ajudava no desempenho da gasolina, não deixava o carro ficar engasgando ao ser ligado, né? Essa foi a parte boa da utilização desse composto, mas também teve o lado ruim, porque o chumbo tetretila, ele é um composto químico que ele contém uma parte orgânica e contém também o chumbo. Então, quando você utiliza o chumbo tetretila como um aditivo para combustível, a parte orgânica desse composto é queimada. Só que o chumbo, ele acaba sendo lançado no ambiente, porque ele não é queimado. Então, a gente acabou espalhando chumbo pelo ambiente em várias partes do mundo, né? Mas qual que é o problema disso? O problema é que o chumbo ele é tóxico e ele se acumula no corpo, causando uma série de danos neurológicos, principalmente em crianças. Isso inclui alterações cognitivas e comportamentais, inclusive induzindo a comportamentos violentos. Aqui no Brasil, a gente não teve tantos problemas, porque em 1986, o chumbo tetretila ele foi substituído pelo etanol. Então, no lugar de usar como aditivo de gasolina o chumbo tetretila, a gente passou a utilizar o etanol, né?
que tem uma queima limpa. Então, esse problema ele foi menos prejudicial aqui para o Brasil do que para os outros países, onde essa utilização desse composto ainda persistiu por alguns anos mais, né? É, o Thomas Midgley Jr., que foi o mesmo que inventou, né, o chumbo tetretila, ele também recebeu prêmios por inventar uma outra classe de compostos, que são os CFCs. Essas substâncias, elas possuem características bem interessantes. Então, eles são atóxicos, eles não são inflamáveis, não são reativos e ainda são bastante eficientes para uso em sistemas de refrigeração compactos. Então, foram esses gases que permitiram que fosse possível ter uma geladeira compacta em nossa casa, né? Porque até então não existia um gás adequado para utilização em sistemas de refrigeração compacto. O que se utilizava à época e ainda é utilizado hoje em sistemas grandes de refrigeração, como frigoríficos, por exemplo, era a amônia. Mas, além de ter uma baixa eficiência, a amônia ela ainda tem o problema de ser tóxica em caso de vazamentos. Né? Então, os CFCs, eles foram muito bem-vindos, porque até então não existia um gás apropriado para sistemas pequenos de refrigeração. E além desse uso, né, além de ser bom para esse tipo de finalidade, os CFCs eles ainda foram utilizados para outras finalidades que nós vamos ver na sequência. Aqui eu trago para vocês, então, pessoal, os CFCs mais utilizados e as principais aplicações de cada um deles. Então, nós temos aqui o CFC 11, bastante utilizado na fabricação de espumas moles e produtos rígidos de espumas de uretano e também como propelentes em embalagens do tipo aerossóis. O CFC 12, que foi bastante utilizado em sistemas de refrigeração e equipamentos de ar-condicionado, inclusive ar-condicionado veicular. Também utilizados como propelentes em embalagens do tipo aerossóis e na fabricação de espumas plásticas para embalagens e isolamento térmico. E o CFC13, bastante utilizado na limpeza de peças e na limpeza de circuitos impressos. Quando nós falamos em CFC11, CFC12, 13, enfim, é importante que vocês saibam que nós não estamos falando em fórmula química, tá? São simplesmente siglas. Então, para saber qual é a fórmula química, nós temos que, primeiro, somar 90 ao número desse código, tá? Aí, desse número que nós vamos obter, o primeiro algarismo corresponde ao número de carbono, o segundo ao número de hidrogênio, o terceiro ao número de flúor e o que faltar para completar as 4 ligações de cada átomo de carbono, a gente completa então com cloro. Então, vamos pegar o exemplo do CFC11. Então, primeiro passo, eu somo 90 ao número 11 e obtenho então 101. Esse primeiro algarismo aqui, que é o 1, corresponde ao número de carbonos. O segundo algarismo, que é o 0, corresponde ao número de hidrogênios. E o terceiro algarismo aqui, que também é o número 1, equivale ao número de flúors. Então, eu tenho um átomo de carbono ligado a um átomo de flúor. Para completar as 4 ligações ao redor do átomo de carbono, eu tenho então que colocar 3 átomos de cloro. Por isso, a minha fórmula química é CFCl3. Para o caso do CFC12, então, nós somamos 90 ao código aqui, ao 12. Isso me dá o número 102. O primeiro número aqui equivale ao número de átomos de carbono, o segundo ao número de átomos de hidrogênio e o terceiro aqui, que é o 2, ao número de átomos de flúor. Então, eu tenho um átomo de carbono ligado a 2 átomos de flúor. Para completar as 4 ligações ao redor do átomo de carbono, eu preciso, então, colocar 2 átomos de cloro. Então, a minha fórmula química aqui fica CF2Cl2. Então, pessoal, segundo alguns pesquisadores, os CFCs eles seriam uma classe de compostos com grande potencial de destruição da camada de ozônio.
Mas eles não seriam as únicas substâncias capazes de fazer isso, né? Então, tem outras substâncias que estão listadas aqui que também teriam esse potencial de destruição da camada de ozônio. Então, dentre essas substâncias, nós podemos ver que estão os halons. Os halons são substâncias livres de hidrogênio, mas que contêm o bromo em suas estruturas. Eles foram bastante utilizados como extintores de incêndio, por funcionarem como supressores de chama pela liberação do bromo atômico. E segundo esses pesquisadores, o bromo atômico seria a parte dos halons responsável pela destruição da camada de ozônio. Outra substância que também seria causadora da camada de ozônio, causadora da destruição da camada de ozônio, é o tetracloreto de carbono, né? Esse composto ele ainda é utilizado como solvente e ele foi bastante utilizado como intermediário para a fabricação do CFC11 e do CFC12. Um outro composto que também entra nessa lista é o metilclorofórmio. Ele foi usado em grandes quantidades para a limpeza de metais e o seu efeito destrutivo sobre a camada de ozônio é menor do que os outros, porque parte dele é removido na troposfera. Então, essa parte que é removida não chega a atingir a camada de ozônio. E outro composto que entra para essa lista também de possíveis destruidores da camada de ozônio é o brometo de metila, que foi usado como um fumigador de solos. Estas substâncias, elas estavam sendo amplamente utilizadas e elas possuíam características, principalmente os CFCs, que as tornavam muito boas para aplicações tecnológicas, principalmente em sistemas de refrigeração. Então, como a gente já comentou anteriormente, elas eram baratas, elas eram estáveis, não eram tóxicas. Mas aí, por volta de 1974, Molino e Holland levantaram a hipótese de que os CFCs eles poderiam destruir o ozônio. Então, segundo eles, por serem muito estáveis, os CFCs eles não eram destruídos na troposfera e por isso eles alcançavam a estratosfera. E aí, na estratosfera, pela ação da radiação UVC, eles eram destruídos fotoquimicamente. Quando esses compostos eles eram destruídos, eles gerariam o cloro radicalar. E o cloro radicalar poderia agir destruindo, então, o ozônio. Essas substâncias, elas passaram a ser conhecidas como SDOs, ou seja, substâncias destruidoras de ozônio. Aqui nós temos o mecanismo do cloro radicalar agindo como um catalisador na destruição do ozônio. Então, o cloro radicalar interage com o ozônio, forma esse intermediário aqui também radicalar, que depois interage com o oxigênio radicalar e o catalisador ele é regenerado e libera-se aqui então o oxigênio. Então, dessa forma, o ozônio ele é destruído. Tem alguns pesquisadores ao redor do mundo que acabam contestando essa hipótese, porque eles dizem que a quantidade de cloro radicalar que pode ser gerada como resultado da ação do homem é muito pequena quando comparada com a quantidade de cloro lançado na atmosfera pela própria natureza. Então, por exemplo, os vulcões, eles lançam 36 milhões de toneladas de cloro todos os anos na atmosfera. Só a erupção do Monte Pinatubo, em junho de 1991, lançou 300 vezes mais cloro do que o homem consegue lançar em um ano. Ou seja, o homem ele levaria 300 anos para lançar a mesma quantidade de cloro que o vulcão lançou em uma única erupção. Então, essa quantidade de cloro despejado naturalmente é muito maior do que aquela despejada pelo homem. Então, esses pesquisadores, eles levantam a hipótese de que a extinção, né, a substituição dos CFCs foi muito mais uma questão comercial, econômica, política, do que realmente uma preocupação com a natureza e com o meio ambiente. Bom, mas continuando, né, a falar sobre as substâncias destruidoras de ozônio, nós temos outras substâncias que também são consideradas SDOs. E por que elas são consideradas SDOs? Porque elas liberam o bromo radicalar, que é tão prejudicial ou mais do que o cloro radicalar. Dentre estas substâncias estão o brometo de metila, o brometo de hidrogênio,
o nitrato de bromo e os halons, alguns dos quais são fontes tanto de bromo quanto de cloro radicalar. Pessoal, se os CFCs realmente causam dano à camada de ozônio, qual seria a solução então para resolver esse problema? Parar de utilizar essas substâncias. Então, foi isso que foi feito. Então, para tentar reduzir a utilização dos CFCs, eles foram substituídos pelos HCFCs, que são substâncias sintetizadas a partir dos CFCs, mas com o hidrogênio em suas estruturas. Então, a inclusão desse hidrogênio faria com que essas moléculas dos HCFCs elas não fossem tão estáveis, o que, teoricamente, reduziria a chance dessas substâncias de atingirem a camada de ozônio. Teoricamente, então, essas substâncias elas seriam destruídas por mecanismos naturais antes de atingirem a camada de ozônio. Então, a gente pode ver aqui nessa tabela os PDOs, que são os valores de potencial de destruição do ozônio. Aqui tem os valores para uma série de substâncias, para os CFCs e para os HCFCs, além de outras substâncias, como os halons, por exemplo, né? O que a gente percebe é que o PDO para os HCFCs é bem menor do que para os CFCs. Mas se realmente, né, as suas estruturas químicas, elas são mais frágeis, ou seja, se as ligações dos HCFCs são mais fracas e, portanto, elas podem ser mais facilmente destruídas, e essas substâncias elas não deveriam chegar na estratosfera. Então, se elas não chegam na estratosfera, elas não destroem a camada de ozônio, então não teria problema nenhum em utilizá-las. Mas o que a gente percebe é que não foi bem isso que aconteceu. Tem alguns estudiosos que dizem que os HCFCs eles continuaram destruindo a camada de ozônio, né? Porque eles foram utilizados em uma proporção muito maior do que os CFCs. Então, o fato deles terem um PDO menor, um potencial menor para a destruição da camada de ozônio, foi compensado pela maior utilização, e eles acabaram destruindo a camada de ozônio do mesmo jeito. Então, essa é uma das hipóteses do porquê que os HCFCs continuaram destruindo a camada de ozônio. Bom, os CFCs, tá, agora aqui mais por curiosidade, tá? Eles tiveram seu uso extinto em 1987, que foi quando eles começaram a ser substituídos pelos HCFCs. A OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, dá 20 anos de patente para esse tipo de gás. Então, a patente dos HCFCs, ela expirou em 2007. Curiosamente, 3 anos antes dessa patente cair, já se começou a falar em reduzir o uso dos HCFCs porque eles estavam causando danos à camada de ozônio. Agora, aqui só a título de informação, quando os CFCs foram substituídos pelos HCFCs, o quilo do Freon 12, que é um CFC, ele custava 1,7 dólares. Tá? O substituto, o HCFC, que substituiu o Freon 12, inicialmente ele custou 35 dólares, mas ele chegou a custar até 50 dólares. Aí, quando caiu a patente, né, em 2007, a China começou a produzir esse HCFC por 2 dólares. Então, a empresa ou as empresas que tinham a patente desses HCFCs perderam economicamente um valor muito alto. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Talvez realmente tenha algo por trás, além da preocupação ambiental. Aqui, pessoal, nós temos um gráfico que mostra a variação do consumo das SDOs no Brasil desde 1992 até 2013. E o que a gente pode perceber, analisando esse gráfico, é que houve uma diminuição na utilização dessas substâncias ao longo dos anos. Isso se deve ao fato de que o Brasil assinou o Tratado de Montreal em 1987. E aí ele se comprometeu, né, quando ele assinou esse tratado, a eliminar as SDOs ao longo do tempo. O governo brasileiro ele lançou um livro chamado As Ações Brasileiras
para a proteção da camada de ozônio. Esse livro ele está disponível na internet e nele a gente pode ver, né, quais foram as ações brasileiras para a eliminação das SDOs. Aqui eu tenho uma amostra, mas depois vocês olhem melhor no livro, tá? Aqui nós vemos, pessoal, uma linha do tempo que mostra os principais fatos que marcaram a história no que se refere ao ozônio. Então, em 1928, os CFCs eles foram sintetizados. Em 1973, os CFCs são detectados na atmosfera. Aqui, pessoal, eu faço uma pausa porque tem alguns estudiosos que contestam essa informação. Eles dizem que o que foi detectado é o cloro radicalar e não os CFCs. E o que eles falam também é que o cloro radicalar ele pode ser proveniente de qualquer fonte, não necessariamente dos CFCs. Continuando aqui na linha do tempo, em 1974, Molina e Holland levantam a hipótese de que os CFCs podem destruir o ozônio. E em 1985, os cientistas britânicos detectam o que ficou conhecido como buraco na camada de ozônio. Aqui, pessoal, nós continuamos vendo os principais fatos relacionados ao ozônio ao longo do tempo, as convenções, os protocolos, as decisões que foram tomadas. Aí vocês depois podem olhar com um pouquinho mais de calma. E aqui nós temos a continuação da linha do tempo, já com a inclusão das perspectivas até 2040. Aqui, pessoal, nós temos um resumo das principais ações brasileiras na proteção da camada de ozônio. E também as propostas de futuras ações, né? Que vocês podem olhar com mais calma depois também. Como nós vimos na linha do tempo, em 1985, a equipe britânica que estava na Antártida descobre um buraco na camada de ozônio. Essa região, ela possui características que fazem com que ela seja o centro das atenções quando o assunto é destruição da camada de ozônio. Mas o que é que acontece na Antártida que a diferencia de todas as outras regiões da Terra? Bom, nessa região existe um fenômeno que é conhecido como vórtice polar antártico. O que é isso? São ventos fortíssimos, né, que giram a mais de 400 quilômetros por hora, como um ciclone de grande escala. Esse fenômeno, como pode ser visto nessa figura aqui ao lado, ela pode atingir mais de 50 quilômetros de altitude. E com essa altitude, né, ela acaba abarcando a troposfera e a estratosfera. E, como consequência, a camada de ozônio que fica na estratosfera. O que se acredita, pessoal, é que os poluentes que chegam até essa região ficam presos por causa do vórtice e eles não conseguem sair por causa desse intenso movimento de massa de ar. Então, isso, né, acontece no inverno. Então, esses poluentes, eles ficariam presos no gelo. À medida em que a primavera ela se aproxima e as temperaturas elas se elevam, esses poluentes seriam então liberados todos ao mesmo tempo e causariam a destruição na camada de ozônio. Aqui eu faço um resumo do que eu falei no slide anterior e deixo para que vocês deem uma olhadinha com mais calma depois. Pessoal, agora eu trago aqui algo realmente para a gente pensar a respeito. A minha geração, a geração de vocês, a gente cresceu escutando que o grande vilão na destruição da camada de ozônio eram os CFCs liberados pelo homem, né? Mas será que realmente o homem é o responsável por essa destruição? Será que o homem tem essa capacidade? Bom, uma coisa que é indiscutível e que os estudiosos eles são unânimes é quando eles dizem que uma das principais substâncias, né, que causa a destruição na camada de ozônio é o cloro, mais especificamente o cloro radicalar, né? Só que os CFCs produzidos pelo homem, eles são a única fonte de cloro no mundo? É claro que não.
Se nós olharmos aqui, ó, a proporção de cloro proveniente de diferentes fontes, nós vamos perceber que a proporção de cloro proveniente da ação do homem, ela é muito pequena quando comparada com as outras. Então, os oceanos, eles produzem anualmente 600 milhões de toneladas de cloro, né? Os vulcões, eles lançam na atmosfera todos os anos em torno de 36 milhões de toneladas de cloro. A queima da biomassa lança por ano em torno de 8,4 milhões de toneladas de cloro. A biota oceânica ela é responsável por lançar aproximadamente 5 milhões de toneladas de cloro ao ano. E o cloro, né, contido nos CFCs, ele representa 0,75 milhões de toneladas de cloro, né, ao ano. E se a gente levar em consideração ainda que nem todo o cloro contido nos CFCs ele é liberado, então essa proporção ela cai ainda mais, essa quantidade ela cai ainda mais e passa a corresponder a 0,0075 milhões de toneladas ao ano. E um fato que poucos sabem, porque a gente não escuta falar sobre isso, é que existem na Antártida vários vulcões ativos. Então, eu, sinceramente, assim, ó, eu trago até para que vocês pensem a respeito do assunto. Será que realmente essa quantidade, frente a toda essa quantidade aqui, ó, ela seria capaz de causar destruição da camada de ozônio? Eu acho que é, no mínimo, desproporcional falar isso. Vocês podem estar pensando, então, né? A professora está negando que exista um buraco na camada de ozônio. Não é verdade. Eu trouxe aqui uma figura, né, que mostra a quantidade de ozônio ao longo dos anos. E fica claro que aconteceu essa diminuição. Se nós olharmos essa figura, nós também vamos ver que esse fenômeno aconteceu. Essa figura, ela mostra o acompanhamento desse fenômeno desde 1979 até 2020. E quanto mais escura parece aqui essa região, isso significa que mais intenso é o fenômeno, ou seja, menos ozônio tem nessa região. Então, ao longo dos anos, a gente pode notar que existe uma variação. Tem anos, como por exemplo 1979, 80, 81, 88, mesmo depois 2002, 2012, 2019, em que esse fenômeno ele está menos intenso, né? E tem anos, como por exemplo 2015, 2020, em que esse fenômeno ele está muito intenso, né? Mas esse é um assunto que ainda traz bastante discussões, né? Para alguns estudiosos, a ação do homem é a responsável por esse buraco, né? Isso é indiscutível. Para outros pesquisadores, o homem seria incapaz de provocar tal fenômeno, porque sua contribuição é mínima, né, quando comparada com a contribuição da natureza. Para alguns, esse é um fenômeno recente que tem se intensificado graças à ação humana. Para outros pesquisadores, é só um fenômeno natural que sempre aconteceu e que só foi descoberto nos últimos 45 anos, 40, 45 anos, graças às novas tecnologias que permitiram que esse fenômeno fosse visualizado. Para alguns pesquisadores, o cloro que destrói a camada de ozônio vem certamente dos CFCs. Para outros, não. Veio de fontes naturais, como, por exemplo, dos vulcões que estão inclusive sobre a Antártida, né? Então, como a gente pode ver, esse ainda é um assunto que causa muita discussão, né? Cabe a nós buscarmos nos informar, cabe a vocês, né, buscarem informações a respeito do assunto, cabe a vocês analisarem os dados disponíveis para aí sim, né, conseguirem formar a sua opinião a respeito do assunto. Pessoal,
Mas independente do que esteja causando o aparecimento desse buraco na camada de ozônio, com certeza a redução da cobertura de ozônio traz consequências para as nossas vidas. Então, como nós já vimos, o ozônio ele é responsável pela retenção de parte da radiação UVC que não foi retida nas camadas mais altas da atmosfera e também é responsável pela retenção da radiação UVB. Então, quando ocorre a redução na cobertura de ozônio, essas radiações elas podem chegar até nós e aí acabam causando consequências, como, por exemplo, a imunodepressão. A exposição à radiação UVB, ela acaba alterando a imunidade celular, reduzindo a resistência humana a doenças, né? Também podem causar tumores de pele. Por quê? Porque essas radiações, ela causa danos ao DNA, então ela acaba aumentando a probabilidade de ocorrência de mutações que são indesejáveis na reprodução celular. A exposição à radiação UVB também pode ter efeitos indesejáveis sobre os olhos, né? Porque essa exposição pode causar uma dolorosa inflamação aguda da córnea e também pode causar doenças como catarata. Mas não são só os seres humanos que sofrem com o aumento da incidência de radiação UVB. Os animais também sofrem, né? Porque o UVB ele acaba provocando irritação, ressecamento das mucosas, além do envelhecimento precoce. A vida marinha também é prejudicada, porque o UVB ele prejudica principalmente os estágios iniciais do desenvolvimento de peixes, camarões, caranguejos e outras formas de vida aquática, né? Os anfíbios também, por serem muito sensíveis, acabam sofrendo com a exposição à radiação UVB. É claro que eu citei alguns exemplos aqui, mas se a gente for procurar, com certeza tem muitos outros exemplos. As plantas também sofrem e também podem ser prejudicadas se expostas a um período mais longo à radiação UVB ou a uma intensidade maior dessa radiação. Essa radiação, ela diminui a atividade fotossintética e, como consequência, claro, a produção, né, de plantas cultivadas, como o arroz, a soja e o feijão. E a exposição à radiação, ela também pode resultar em alterações, como atraso no período de brotamento das flores, distribuição anormal e mudança na estrutura de folhas, ou também alterar o metabolismo dessas plantas. Além disso, a radiação ela acaba ferindo a superfície de frutos e folhas. Isso pode deixar essas plantas mais suscetíveis ao ataque por fungos e bactérias. Aqui, pessoal, eu deixo para vocês algumas referências para que vocês deem uma olhadinha depois com mais calma, para que vocês possam se aprofundar um pouquinho mais nos assuntos relacionados a essa aula.